Olá pessoal, esse é o terceiro e último vídeo da série de videoaulas sobre eletroquímica. Nesse último vídeo, nós abordaremos os conceitos de como a concentração influencia no potencial de uma célula, pois até então nós discutimos o potencial de célula nas condições padrões, ou seja, para a concentração unitária, mas diferente da concentração unitária em outras concentrações, como que a célula eletroquímica se comporta em termos de potencial. Esse será o tópico abordado nesse último vídeo. Para iniciar essa discussão, nós iremos resgatar alguns conceitos vistos no conteúdo de termodinâmica. Entre eles, nós discutimos a ideia de que, para um sistema que não realiza trabalho de expansão e que o único trabalho realizado é o trabalho elétrico, esse trabalho elétrico ele é igual à energia livre, à variação de energia livre de Gibbs do sistema, como indicado pela equação 1. Da física, também sabemos que o trabalho elétrico ele é igual à carga que atravessa um determinado potencial. Nesse caso, a carga é expressa em termos de F, constante de Faraday, que é a carga de um mol de elétrons, e N aqui indica o número de elétrons envolvidos no processo redox. Nós poderíamos convenientemente igualar as duas equações e relacionar agora potencial com energia livre de Gibbs, dado pela equação 3. Essa equação é importante porque ela relaciona a propriedade termodinâmica, energia livre de Gibbs, com a propriedade eletroquímica, potencial elétrico. Nas condições padrões, então, o ΔG padrão seria igual à quantidade de elétrons envolvida no processo redox, a constante de Faraday, F, vezes o potencial padrão de uma célula em questão. É importante frisar que a constante de Faraday, F, que expressa a carga de um mol de elétrons, é o produto da carga elementar, ou seja, a carga do elétron, vezes o número de Avogadro. Uma outra equação importante que foi discutida no conteúdo de termodinâmica é a equação exibida nessa tela. Ela relaciona as variações de energia livre de Gibbs com o quociente de reação Q, ou seja, é a dependência da variação de energia livre de Gibbs com a concentração das espécies reagentes e produtos. Como mostrado, a energia livre de Gibbs é igual a menos NFE e o ΔG padrão, a energia livre de Gibbs padrão, por sua vez, é igual a menos NFE padrão. Nós podemos, então, combinar essas equações e chegamos que menos NFE é igual a menos NFE padrão mais RT ln do quociente de reação. Perceba que aqui nós estamos relacionando potencial da célula E com o potencial padrão com o quociente de reação, que indiretamente são as concentrações da mistura reacional. Podemos aplicar o seguinte artifício matemático: dividir todos os membros da equação pelo termo menos NF, o que nos leva à seguinte equação. O potencial da célula será igual ao potencial padrão menos RT sobre NF vezes ln de Q, onde o E é o potencial real de uma semicélula, E é o potencial padrão da semicélula em questão, R a constante dos gases, T a temperatura absoluta, N é o número de elétrons que participam da semi-reação devidamente balanceada, F é a constante de Faraday, e nós podemos convenientemente mudar o logaritmo da base natural para a base 10 usando a seguinte relação: ln, ou logaritmo natural, é igual a 2,303 vezes o logaritmo na base 10. E Q é o quociente de reação, como apresentado nas aulas de equilíbrio químico. A mudança de base nos permite escrever a equação que relaciona potencial de célula com concentração da seguinte forma. Agrupando todas as constantes, onde o termo RT sobre F, considerando a temperatura de 25 graus, vale 0,025693. E ajustando esse valor com a mudança de base de logaritmo, chegamos à seguinte equação, em termos de logaritmo base 10. Ambas as equações são diferentes versões da equação de Nernst. Lembrando que essa equação é uma importante equação da eletroquímica que relaciona potencial e
concentração. Alguns exemplos de aplicação da equação de Nash para diferentes meias células. Por exemplo, a meia célula de zinco, em que é expressa a redução de zinco. Então, a equação de Nash assume a seguinte forma: o potencial dessa meia célula vai ser igual ao potencial padrão, 0,0591 sobre 2, que é a quantidade de elétrons envolvida, log de 1 sobre a concentração de zinco iônico. Perceba que o zinco sólido não entra na estrutura da equação de Nash, no quociente de reação. No item B, nós temos um eletrodo de íons, ambos em solução aquosa, que expressa aqui a redução de ferro 3 a ferro 2. Então, o potencial dessa meia célula vai ser o potencial padrão, menos 0,0591 sobre 1, porque nós temos um único elétron envolvido nesse processo, e as concentrações das espécies ferro 2, que é o produto, e ferro 3, que é o reagente, considerando a reação de redução. De forma similar, nós temos o processo de redução do hidrogênio, a redução de íons prata e também aqui a redução de íons cromo. Para todos os casos, nós temos aqui a estruturação da equação de Nash para essas meias células. Portanto, no equilíbrio, a equação de Nash assume a seguinte configuração, pois no equilíbrio ΔG é igual a zero, o quociente de reação equivale à constante de equilíbrio e o potencial da célula E equivale a zero. Portanto, nós podemos resolver a equação de Nash para log de constante de equilíbrio e temos que, para um processo redox, para uma célula eletroquímica, a constante de equilíbrio vale N vezes o potencial padrão da célula vezes a constante 0,05961. Note que a constante de equilíbrio dependerá exclusivamente do potencial padrão da célula e não dependerá das concentrações.